Olá, professores! Hoje vamos dar continuidade aos ATPCs, né? E hoje nós estaremos falando sobre o letramento científico e a investigação científica, né? Estarei eu, Simone, a Edilene, a Denise e a Rita, tá? Pode mudar, Ti. Bom, nossos objetivos de hoje vai ser discutir sobre o letramento científico, né, a investigação, e nós vamos ver se a gente consegue colocar isso aí nas nossas aulas, né? Tanto de ciências da natureza como de matemática. Vamos lá? Vai lá, Ti. Bom, lá no currículo paulista, pessoal, já tem o que está falando sobre o letramento, e diz assim, ó, letramento científico envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo natural, social e tecnológico, mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências. Então, turma, na verdade, nós vamos levar nossos alunos para ler revistas científicas, artigos científicos, né? Descobrir algo que chame para essas ciências do dia a dia, do social, do tecnológico, né? Vamos ver como é que a gente vai poder fazer? E a investigação? Também tem uma citação, né? Lá no nosso currículo paulista, a investigação científica diz o seguinte, pessoal: analisar, compreender e explicar fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, ir em busca de respostas e criar soluções. É uma competência específica do currículo paulista de ciências, como também são características dos estudantes, que costumam fazer perguntas e não se intimidam a errar, investigando, reconhecendo o mundo à sua volta. Na verdade, né, turma, a gente tem que fazer esse tchan nos alunos. Nós vamos ter que buscar essa curiosidade deles, né? Ou levando algo para eles aqui pela internet, né? Ou contando para eles o que eles podem estar pesquisando, né? Vamos aguçar a curiosidade deles. Pode mudar, Ti. Então, aí a gente tem que explicar para eles que para a gente ser um cientista, né? Que aí muitos a gente vai ganhar na lábia, né? Nós vamos conversando com eles. Como é que um cientista faz? Como é que é o método científico? O que eles vão fazer? Primeiro, começa a se observar. Vamos observar ao redor da sua casa, né? Dentro da sua casa, né? Vamos fazer pergunta. Ué, será que esse ser vivo aí tá no lugar certo? Não tá? Agora pode fazer hipótese. Ah, mas pode ter vindo de outro lugar, esse bichinho aí, né? Ou esse vírus, o que seja. Mas daí também, além de hipóteses, eles podem estar fazendo experimentos. Vamos experimentar? Então tá lá a turminha experimentando, vamos fazer experiência aqui em casa mesmo, né? Aí, vamos tirar a conclusão. Todos lá em grupinho tirando conclusão, cada um na sua casa. Depois um registra. Depois, para isso, vão ser as descobertas. E aí, dessas descobertas, se fazem novas perguntas. E assim a gente segue aprendendo, né? Então, esse método científico é como se fosse uma espiral. Então, nós vamos levar os alunos a essa curiosidade. E penso que com o jeito da gente, eles acabam ficando todos querendo ser cientistas. Será? Pode seguir, Di. Bom, lá nas pautas formativas, lá no AVA, pessoal, tem vários textos científicos, né? Tem um deles que é sobre os alimentos, né? Falando sobre coisa fácil, transformações químicas. Se a gente deixar uma maçã por várias semanas fora da geladeira, o que acontece? Ela estraga, é uma transformação química, né? Falam também das abelhas, muito importante para a gente, né, gente? Polinização. E agora com aquelas vespas que estão atacando as abelhas, né? Todo mundo à par, todo mundo lá pensando nesse pensamento científico. E também pode ter HQ, né? Então a gente tem essa história em quadrinhos aqui que eu achei muito legal. Diz assim, ó. Primeiro quadrinho. Os cientistas dizem que somos feitos de átomos.
Aí, minha mãe diz que somos feitos de carne e osso. Já a professora fala que a carne e os ossos são agrupamentos de diferentes átomos. Então, onde estão esses átomos que não vejo? Aí veio o menininho, por onde eu começo? Então, tudo isso aí leva a uma investigação científica, né? Olha, turma, lá no AVA, nas pautas formativas, eu fiquei louca, para falar a verdade, né? Falando com as meninas aí, com todos vocês, professores, porque tem muita coisa legal e você vai clicando, você vai descobrindo muitas coisas legais, inclusive que as abelhas podem ser farejadoras. Por isso que elas estão no lixo de vez em quando e não nas flores, né? No lixo deve ter alguma coisa doce, copo de refrigerante e tudo mais, então elas sentem, são grandes farejadoras, elas podem nos auxiliar mais à frente, né? Então, por gentileza, Ti, por favor. Agora é a Ritinha. A Ritinha vai continuar, né? Então, passo a palavra. Olá, gente. Bem-vindos, né? Bem-vindas aí à continuidade da nossa formação. E aí, nós estamos aí, a Simone fez uma introdução nesse momento que a gente está falando de letramento científico, de investigação científica em tempos de pandemia, em tempos de uma educação, tudo que a gente vem fazendo, né, no âmbito da escola, remotamente. Então, como que a gente vai instigar esse estudante a continuar com essa curiosidade que ele tinha nas aulas de ciências da natureza, na escola, agora dentro de casa? Então, nós, professores, né, temos aí esse desafio, essa missão, porque a gente tem esse amor pela ciência. Então, a gente também vai aproveitar este momento que, de certa maneira, propicia o estudante que está em casa a continuar com essa curiosidade. Nós trouxemos aqui um assunto, claro, que é um dos assuntos mais falados nos últimos tempos em todo o mundo, que é a questão da Covid-19, onde nós temos aí o coronavírus. Então, como os professores, por exemplo, podem passar atividades científicas de investigação com essa temática? Certamente os alunos já devem ter aí, os professores já devem ter feito roteiros de estudo, sequências de atividade com essa temática. Mas a gente queria refletir junto aqui como que isso vocês estão fazendo com que os alunos continuem uma investigação científica, tá? Pode passar, por favor? Então, por exemplo, se a gente está pedindo uma pesquisa, que é uma pesquisa de uma referência, né, bibliográfica, eles vão buscar referências eletrônicas, em sites, o importante é esse aluno ter um subsídio de procurar saber desse assunto em sites confiáveis, que realmente tragam pesquisa científica sobre o assunto. Isso já é um tópico, é um aspecto importante da gente pensar, né? Sugerir, né? Sites realmente que tem aqui no nosso país de pesquisa científica, dos avanços, inclusive sobre o coronavírus, como que está essa questão da vacina. Por exemplo, quem são esses vírus? Ah, é o coronavírus, ok, mas do que ele é feito? Qual é o componente desse vírus? Os vírus, eles são seres acelulados, celulados, ou seja, compõem, tem célula, não tem célula, se tem, se não tem, por quê? Né? Aonde que ele está inserido nos 5 reinos, né? Ele tem uma classificação, tudo isso já é um motivo do estudante estar pesquisando mais profundamente, e aí certamente ele vai estar expandindo a sua construção do conhecimento científico. Qual é o material genético, por exemplo, que compõe o coronavírus? Inclusive, por que ele tem esse nome?
né? Por que foi dado esse nome de coronavírus? Tem uma referência, tem uma aparência de alguma coisa para ele se chamar coronavírus, né? E aí o estudante ele vai, nossa, parece com uma palavra, será que é coroa? Será que não é? Então ele vai começando a pesquisar esse assunto. Quando que eles foram identificados pela primeira vez, por exemplo, né? Isso já é uma coisa bem importante do estudante saber, porque a partir dali já se começou a identificação desse vírus, e aí as variáveis desse vírus, né? Enfim, qual é a área que estuda mais profundamente os vírus, por exemplo, não só esse, mas todos os outros, né? O que a microbiologia tem aí para apresentar nos avanços da ciência, enfim, é importante que tudo isso está inserido dentro de uma pequena, né, pequena no sentido assim, de uma solicitação de uma pesquisa que o estudante vai estar fazendo na sua casa. Mas olha a expansão de assuntos e de conhecimento que ele já vai ter a partir dessa temática, né? Pode passar, por favor. E aí a gente colocou até uma sugestão de uma revista muito conhecida, né, por todos os docentes da área, que é a revista Ciência Hoje. Então, você tem a Ciência Hoje, você tem a Ciência Hoje das crianças, que é voltada, ela tem um diálogo, ela tem uma linguagem científica, mas de fácil acesso para os estudantes. Então, a Ciência Hoje produziu uma reportagem, né, especial, A Quarentena e a Curva. O que é essa curva que tanto se fala? Olha, quando chegar a curva, não vamos chegar na curva, vamos descer, vamos subir. O que é essa curva, né? E aí, claro que entra uma grande ajuda da matemática no sentido de entender que na matemática, o professor de matemática já trabalha esse conceito, né, dessa curva, num conteúdo ou num tema que é exponencial e que talvez agora seja mais fácil do estudante perceber o que é essa exponencial. Então, o que é o crescimento dessa curva, na qual a gente tanto está vendo nos noticiários, e a gente também pode explorar até de forma interdisciplinar, remotamente, fazendo uma atividade conjunta com matemática, e até, quem sabe, fazer uma reunião aí virtual com os professores dessa área, junto com os estudantes que são da mesma sala, enfim, são infinitas as possibilidades da gente poder expandir e aprimorar essa investigação científica, né? Então, por exemplo, se a gente está falando da curva, né, dos infectados por dia, essa curva matemática pode ser trabalhada com os estudantes, né, para que eles possam entender que o isolamento, que tanto é falado, solicitado, não só no nosso país, mas em todos os países que o coronavírus afetou, é uma das formas mais, talvez mais potente ou mais funcional, mais efetiva de parar o crescimento dessa curva, de estacionar e aí fazer com que isso não fique, né, tão acentuado. Enfim, utilizar o que nós estamos vendo, mas aprofundando esse tema para que realmente você possa daí extrair essa investigação científica, né? Pode passar, por favor, Di. E aí a gente trouxe uma discussão que foi feita de política pública, tá? No Fórum Internacional. E aí esse fórum, na ocasião com os participantes, eles discutiram políticas públicas para essas competências do século XXI, como educar para isso, e daí se pensou-se muito, é claro que a gente pensa muito nas competências, né, nas habilidades cognitivas, mas se a gente não tem consolidado, ou pelo menos em desenvolvimento, as socioemocionais, as competências socioemocionais, a gente vai perceber que alguma coisa não ficou tão completa na sua plenitude. Então, o que os participantes na ocasião eles conseguiram, né, compreender? Que para o estudante ele ancorar outras competências, outras transformações, ele precisa ter aí também, né, junto, não é ao lado, ou
mas também, em complemento, ele precisa ter as habilidades socioemocionais, porque isso promove o seu aprendizado, isso já é, né, comprovada em vários países, em várias atividades, em vários processos, que também promove uma aprendizagem mais efetiva, focada na resolução de problemas, né? E isso tudo tem a ver com aquele método que a Simone trouxe lá no começo, né? Desse método científico, né? Como que eu promovo esse método científico se talvez na primeira passagem ali eu já desista, né? Então, pode passar, Di? A gente tem aí no próximo slide, por exemplo, uma chamada para vocês, né? Para a gente pensar junto numa imagem que vai aparecer aí. Então, por exemplo, a gente tem essa imagem, né? Observem em alguns instantes essa imagem. O que essa imagem traz para a gente, né? Olhem ela na sua completude aí, na integralidade, né? O que essa imagem está trazendo? É um iceberg, a gente já sempre faz alguma reflexão sobre o iceberg, né? Mas o que essa imagem traz diante da temática de hoje, que é investigação, letramento científico e investigação científico, né? Pode passar, Di. Observaram? Já pensaram aí, cada um, né? Com o seu conhecimento, a sua vivência. O que essa imagem traz para a gente quando a gente fala, por exemplo, dos aspectos socioemocionais? Como nós, professores, podemos explorar essa imagem para trazer aspectos socioemocionais aí para os nossos estudantes pensarem juntos também, né? O que ela traz para poder ampliar esse aprendizado? A gente vai passar para a próxima tela. E aí a gente tem algumas reflexões que podem ser feitas olhando, por exemplo, essa imagem e relacionando com os aspectos socioemocionais. Pode passar, Di? Já está passando, gente? É só um... Enquanto isso, observem. Deu para passar aí, Di? Será que deu algum... Não está passando, Di? Esperando um pouquinho, gente.
Ritinha, o seu microfone está fechado. Edilene também, seu microfone está fechado.